Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Vamos iniciar mais uma aula, né? Espero que vocês tenham passado um ótimo feriado de bastante descanso, de bastante amor, de bastante afeto, que, que é o que vai ajudar a gente, né, queridos? Vai ajudar a gente a passar por essa fase aí. Mas olha só que massa, né? As coisas estão acontecendo, a engrenagem já tá, né, encaixadinha, e o que a gente não pode é parar, né? Então, sabe, espero que vocês tenham curtido bastante esse feriado, com bastante amor, bastante carinho mesmo, e que vocês tenham recarregado um pouquinho dessa energia, dessa bateria pra gente estralar com tudo a nossa fisiquinha, né? Então vamos lá, queridos. A gente está estudando um dos fenômenos da ótica, tá? Da ótica geométrica, é a refração. O que é a refração mesmo? A refração, ela ocorre quando uma onda qualquer muda de meio, certo? Ela incide numa superfície e muda de meio, né? Ao contrário da reflexão, onde essa onda incide numa superfície e permanece no mesmo meio, ela vai e volta. Legal. Hoje a gente vai conversar sobre um fenômeno bem específico, tá? E aí vocês precisam prestar bastante atenção. E por quê? Eu acabei de falar que a gente está estudando refração, porém, percebam o tema das aulas 13 e 14, reflexão total. Tá? Não assusta não, super simples. O que vocês precisam entender é que na aula de hoje a gente vai conversar sobre um caso específico, tá? Onde deveria ocorrer a refração, mas não vai ocorrer. Tá? Vai ocorrer o que a gente chama de reflexão total. Então, para entender esse fenômeno da reflexão total, vamos retomar um pouquinho das ideias da aula passada de refração mesmo. Olha o que eu fiz aqui. Dois meios, meio A e B, onde o meio A é menos refringente que o meio B, ou seja, esse meio é menos denso que o meio B. O meio A é menos denso que o meio B? Pois bem, dá uma olhada. Sempre que um raio muda de um meio menos para um mais refringente, olha o que acontece com esse raio de luz. Ele se aproxima da normal. Tudo bem? Se você inverter a setinha, você vai perceber que o oposto também é verdade. Se ele vai de um meio mais refringente para um menos refringente, inverte a setinha aqui. Você vai perceber que ele se afasta da normal. Conversamos sobre isso na aula passada, é importante saber, tá? Então vamos lá. Nessa situação, ele vem do meio A e vai para o meio B, que é mais refringente. Ou seja, ele incidiu e aproximou da normal. O que eu quero analisar, queridos? O que eu quero demonstrar para vocês aqui? Eu quero achar esse ângulo L, que a gente chama de ângulo limite, que seria o máximo ângulo, o maior ângulo para quando ocorrer essa refração. Tá, então o que eu estou colocando? Olha só, desse desenho para esse aqui. Eu estou diminuindo esse ângulo até ele ficar muito, mas muito próximo de 90 graus. Certo? Para visualizar esse ângulo limite de refração. Percebam que, mesma coisa, né? Se ele vai do meio menos refringente para o mais, ó, ele não se aproxima da normal, tudo tranquilo, né? Tudo dentro da teoria que a gente já conversou. Então, olha só, queridos, eu quero que vocês olhem com bastante atenção essa situação. Vamos pegar a lei de Snell-Descartes e aplicar essa lei aqui para chegar numa relação que possa determinar esse ângulo limite aqui, porque ele vai ser muito importante, determinante para a gente entender a reflexão total. Mas espera lá, né? Vamos devagarzinho. Queridos, percebam que essa é aquela lei turbinadona, né? A lei boladona, onde você tem 4 partes. Aqui já vou fazer um parênteses, queridos. Na semana passada, alguns alunos me procuraram
perguntando a respeito da aplicação, então fiz um esqueminha, eu gravei áudio explicando certinho, dando exemplos, mas de qualquer forma, queridos, percebam que não tem nada de difícil, de muito complicado não, na verdade é bem fácil, é só você ter a clareza que isso aqui é uma fórmula expandida, você sempre vai utilizar duas partes. Então imagine que isso aqui é a parte 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar? Só para você visualizar como é que funciona mais ou menos o esqueminha. Ó, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Você sempre vai escolher duas partes. Caramba, mas como que eu vou saber qual das partes eu vou escolher? É bem simples, é só você ver no enunciado os dados que ele está te fornecendo e aquilo que ele está pedindo. Então vamos utilizar essa ideia aqui que eu estou mostrando para vocês para escolher as partes que eu vou usar. Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu quero uma relação entre os ângulos. O ângulo está em qual das partes aqui, galera? Está aqui na parte 1, não está? Legal, ó, ângulo de incidência, ângulo de refração, e eu quero relacionar esses ângulos com os índices de refração. Dessas quatro partezinhas aqui, onde está o índice de refração? Não está na parte 2? Então olha só que simples, queridos, a gente vai utilizar isso aqui, ó. Partes 1 e 2. Separei aqui para vocês, ó. Se eu isolar só a parte 1 e 2, concorda comigo que seno do ângulo incidente vezes o n vem é igual ao seno do ângulo refratado vezes o n vai? Tá, lembrando, né? Vem, vai. Da onde que o raio vem nesse caso? Do meio A. Para onde ele vai? Para o meio B. É assim que a gente analisa, sem problema, tá? A questão é que você precisa fazer vários exercícios. Refaça aqueles exercícios que eu fiz nas aulas anteriores, tá? Faça todas as tarefas, manda ver nos exercícios do caderno, de exercícios que eles são ótimos. Então tem que se dedicar mesmo, queridos. É assim que a gente consegue entender, ter aquela firmeza conceitual para conseguir, na hora, sozinho, né, dar conta do evento analisado, do exercício proposto. Então vamos lá. Ó. Seno do ângulo incidente. Vamos lá, ó. Olha com carinho. Ele vem do meio A. Quanto vale o ângulo incidente nesse caso, queridos? Ó, 90 graus. Tá tendendo a 90 graus. Tudo bem? Tá, mas por que está tendendo a 90 graus? Porque eu quero um maior ângulo limite da refração. Então o ângulo de incidência tem que ser esses 90 graus. Beleza? Então vamos lá. Ó. Ele vem do meio A, cujo ângulo de incidência é 90 graus, substituir, que é igual ao seno do ângulo refratado, o ângulo L, que é o que eu quero determinar, vezes o N vai para onde ele vai nesse caso? Para o meio B, não é? Coloquei aqui. Seno de 90, queridos. Umzinho. Tá? Então, se você isolar o seno do ângulo limite, você vai perceber que ele vai ser igual ao NA dividido pelo NB. Legal? E aqui eu já vou dar a fórmula mastigadinha para você. Tá? Então, sempre que você quiser calcular o ângulo limite entre dois meios, você vai fazer assim, ó. Seno do ângulo limite é igual ao n menor dividido pelo n maior. Nossa, como assim n menor e maior? É o valor mesmo, queridos. O menor índice de refração pelo maior. Então você vai ver mesmo na situação. Caramba, mas como que eu vou desenvolver esse seno aqui do ângulo? Tá meio confuso, não tá? Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que nessa situação o índice de refração do meio A seja 1
Tá? Então é o ar. E o índice de refração do meio B vai ser 2. Não sei que material que é, estou dando um exemplo. Tá, então vamos lá. O exercício pediu: calcule o ângulo limite entre os meios A e B. Vem com o vovozinho aqui, ó. Olha que tranquilidade. Eu tenho dois índices de refração, 1 e 2. Qual que é o menor? 1 dividido pelo maior, 2. Então não vai ficar assim, ó. Seno do ângulo limite é igual a 1 sobre 2. Meio, né? 1 sobre 2. Agora pensa aqui comigo. Qual é o ângulo cujo seno vale meio? Não é 30 graus? Então fica assim, ó, seno do ângulo limite é igual a meio. Então você faz aquele pensamento oposto, né? Qual é o ângulo cujo seno é igual a meio? Aí você mata o exercício, 30 graus. Ah, Igão, então sempre vai ser 30 graus? Claro que não. Tudo vai depender da relação entre os meios, dos índices de refração de cada um deles. Tudo bem? Tá? Então não fica achando que é só um único valor, não. Cada situação você vai ter um ângulo limite. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora na reflexão total. O que acontece, queridos? Você tem dois meios transparentes, vai. Concorda comigo que a tendência entre o ar e um vidro plano comercial, um vidro normal de janela, a tendência não é o raio de luz passar do ar para o vidro, depois do vidro para o ar, né? O que possibilita você enxergar objetos através do vidro, né? Então, se você está enxergando um objeto pelo vidro, concorda comigo que está ocorrendo refração? Por que está ocorrendo? Se você está vendo o objeto, né, olhando pelo vidro, né, com certeza os raios de luz saíram daquele objeto e chegaram até seu olho. Para que isso ocorra, esse raio de luz viajou pelo ar, refratou para o vidro, refratou do vidro para o ar novamente e chegou até seu olho. Tudo bem? Percebendo como que é a refração? Então, olha só. Dois meios transparentes, possivelmente ocorreria refração, mas vai ter um caso específico onde não vai ocorrer mais. É a tal da reflexão total. Tá, queridos? Então vamos conversar sobre as duas condições e a gente retoma esse assunto para falar sobre as aplicações, como que é certinho, tá bom? Então olha só. Quais são as duas condições para que, no lugar de uma refração, que ocorreria normalmente, ocorra a tal da reflexão total? Primeira condição, o raio de luz ele tem que sair de um meio mais refringente para um menos refringente. Ele tem que sair de um mais refringente para um menos refringente. Nesse caso, teria como ocorrer reflexão total? Não. Aqui já não tem como, porque a primeira condição não está sendo obedecida, tá percebendo? Porque aqui ele não está saindo do menos para o mais refringente, então aqui não poderia ocorrer. A primeira condição, ele tem que sair do meio mais para um menos refringente. Beleza. Segunda condição, o ângulo de incidência ele tem que ser maior que o limite. Então, percebendo a importância de você saber calcular o ângulo limite, porque no exercício, possivelmente, o cara vai te dar uma situação e vai perguntar: olha, nesse evento, ocorre reflexão total? Você vai ter que fazer essas duas análises. Primeira delas, você tem que ver se está saindo do mais para o menos. Pô, tá saindo do mais para o menos? Opa, primeira condição obedecida, tranquilaço, tá? Aí você vai para a segunda. Caramba, como que eu vou saber se o ângulo de incidência naquela situação, no exercício específico, é maior que o limite? Calculando o ângulo limite, né? Não tem outro jeito.
Tudo bem? Então, assim, eu percebo que é fácil mesmo. O cálculo do ângulo limite está aqui, tranquilaço. Vai ver se sai do mais para o menos, resolvido a tal da reflexão total. A questão é, por que que essa tal da reflexão total, ela tem uma parte específica na aula, né, no caderno, no livro didático? Porque ela tem uma aplicação fantástica, fabulosa, queridos. Fantástica, fabulosa. A reflexão total é uma reflexão cuja a energia dissipada ela é mínima. Então você tem muitas vantagens. Aonde que é usado a tal da reflexão total? Principalmente em fibra ótica. Tá? Então numa fibra ótica você tem dois meios transparentes, tá? O núcleo e a casca. Galera, fibra ótica, né? Telefonia, 99% é via fibra ótica. Você tem assim milhares de quilômetros de fibra ótica passando por dentro da água, do mar, do oceano, ligando continentes, tá? Porque a energia dissipada é mínima, você consegue uma quantidade de informação muito maior que num fio normal metálico, tá? Então percebam que a aplicação da reflexão total, ela é maravilhosa no nosso cotidiano. Tá? No mundo moderno aqui é fantástico. Tá? Então, assim, a aplicação da reflexão total é maravilhosa pra gente. Então vamos entender como é que funciona a tal da fibra ótica? São dois meios transparentes. Queridos, uma fibra ótica é muito parecido com um fio de cabelo. É fininho mesmo, é impressionante. Você vai ter dois meios transparentes, um meio A do núcleo, o meio B da casca. Na sua maior parte, na sua grande parte, além da casquinha aqui, você tem um outro meio para proteger a sua fibra ótica. Tá? Mas para a gente entender a reflexão total, basta falar do meio do núcleo e da casca. Mas normalmente tem um isolante aqui, né, uma proteção. Então vamos lá. Ele sai do meio mais para o menos refringente. Com certeza, queridos, o meio A ele tem que ser mais refringente que o B, que o meio da casca. Ele tem que ser mais denso. Ah, mas qual que é o material que é utilizado para fazer fibra ótica? Ou vidro ou um plástico. Dois meios transparentes. Olhando, primeiro que é super fininho. Né? Você tem que se aproximar bastante para você enxergar e você não consegue nem perceber. Você não consegue nem diferenciar o meio da casca com o meio do núcleo. Tá? Porque os dois são meios transparentes. De qualquer forma, olha lá. Ó. O núcleo mais refringente que a casca. E esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de incidência, maior que o limite. Maior que o ângulo limite. Tá, então, ó, refletiu, 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 refletiu. E assim vai. Uma velocidade muito maior, tá? Que num fio metálico, por exemplo. Então, assim, velocidade maior, você tem uma quantidade de informação superior, você tem um isolamento maior, você tem uma menor interferência em relação a ruídos, tá? Então, assim, fantástico, fantástica a aplicação da reflexão total, principalmente na fibra ótica. Também é utilizada em aparelhos para medicina, né, para medir várias coisas do nosso corpo. Então, assim, galera, aplicação fantástica da reflexão total, tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios? Que eu queria falar um pouquinho também sobre a retroreflexão. Sabe, nunca viram um olho do gato, né, no escuro, que parece que está soltando um laser do olho do gato? Ou aquele sinalizador que a gente vê muito em estrada, nas ruas, né, que você está passando de carro e você vê aquilo brilhando. Aquilo emite luz própria? Nem o olho do gato, viu, galera? O gato, ele
Ele não emite laser do olho, não. Vocês vão entender que é esse fenômeno aqui. Tá? Daqui a pouquinho eu explico quando a gente for fazer exercício. Vamos lá, então? Vamos ler na página 179. Vou apagando rapidinho aqui. Tá? Já pega ali na página 179. Para a gente fazer a aplicação dessa reflexão total. Queridos, fiquem sempre à vontade para tirar dúvidas, tá? Ao longo da semana. Tá? Estou percebendo que vocês estão se envolvendo mais, vocês estão me procurando mais. Eu acho que é assim que a gente faz a coisa acontecer da melhor maneira, né? Fazer bonitão mesmo. Porque, sabe, as coisas estão acontecendo. Né? A gente já está engrenando legal, aliás, já está engrenadaço com essas aulas. Tá? As aulas estão melhorando, tá todo mundo dedicado. Vocês vão perceber, queridos, que em breve vocês vão colher os frutos desse esforço, dessa dedicação que vocês estão tendo. Tá? Então, não desanima não, tá? Simbora. Vamos lá na página 179. Página 179. Exercício 1. Acompanha aqui com o vovozinho, vamos lá. É possível codificar som, textos, imagens, dados bancários, etc., em ondas eletromagnéticas que podem percorrer longas distâncias desde a fonte até seu destino sem comprometer a qualidade do sinal por meio de fibras ópticas, que a gente acabou de conversar, né, em relação à fibra óptica. Esse dispositivo óptico foi concebido pelo físico indiano Narinder Singh Kapania, não sei exatamente como que fala, tá, o nome dele, em 1952, quando aos 25 anos em seu trabalho para o PhD em ótica pela Universidade de Londres, com base em seus estudos sobre o fenômeno da reflexão total, construiu esses tubos de vidro capazes de obrigar a luz a fazer curva e percorrer grandes distâncias sem que haja significativas perdas de intensidade. Simplificadamente, é possível entender a fibra óptica como sendo constituída por um finíssimo tubo maciço de vidro transparente e flexível, o núcleo, com índice de refração maior que do material igualmente transparente que o recobre, a casca. Estão percebendo, queridos, exatamente a explicação que eu dei para vocês, tá? No próprio enunciado ele tá detalhando como é que funciona. A fibra ainda pode ou não receber um revestimento extra como elemento de proteção. Lembra que eu comentei com vocês? Você pode ter um terceiro meio aqui que não vai ter nenhuma outra função que não de proteger a sua fibra, tá? A luz é conduzida no interior do núcleo por meio de sucessivas reflexões totais até emergir em uma das suas extremidades. Várias fibras ópticas agrupadas formam um cabo óptico. Estão percebendo, galera? O que eu falei para vocês? Uma única fibra óptica, ela é do tamanho sim, ela é próxima a um fio de cabelo. É super pequenininho. Então, assim, em um cabo óptico, você tem muitas fibras dentro desse cabo, certo? Não é um único fiozinho, né? Dentro do cabo, você tem, assim, muitas fibras. Considere a situação em que um estreito feixe de laser mostrado na figura a seguir, por meio de um único raio de luz, penetra no núcleo de uma fibra óptica, perpendicularmente à seção transversal da fibra. Legal. Tá aí bonitinho o desenho para vocês, tá? A seguir, o raio luminoso atinge o ponto A na fronteira entre o núcleo, índice de refração igual a 2 para a radiação empregada, e a casca índice de refração igual a 1,73 para a radiação empregada. Legal, então, ó, o índice do núcleo, 2, o índice da casca, 1,73. Faz sentido o que a gente conversou? Faz sentido ter ocorrido reflexão total? Com certeza, né, queridos? E por quê? Perceba que
O índice de refração do núcleo é maior que da casca, é o que ele está falando ali, né? Determine o valor do ângulo de incidência no ponto A partir do qual o raio de luz indicado é submetido ao fenômeno da reflexão total. Aqui tá tranquilo, né, queridos? Vamos achar o tal do ângulo limite? Como é que a gente acha? Relaçãozinha que eu deduzi para vocês. O seno do ângulo limite, ele é igual ao N menor, ao índice de refração menor, pelo índice de refração maior. Quem vai ser o índice de refração menor? O do núcleo ou da casca? Tem que ser o da casca, né? O menor tem que ser o da casca. Senão não tem como ocorrer a reflexão total, certo? Tá? 1,73. Qual que é o maior? É o 2. É o índice de refração do núcleo, como ele falou pra gente no enunciado. Belezinha. Galera, 1,73 raiz de 3, né? Para vocês enxergarem com mais facilidade aqui o ângulo, olha só. Olha só então, queridos, vamos lá. Que eu dei o exemplo para vocês como achar o ângulo. Qual é o ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2? Aí você tem que lembrar da tabelinha mesmo, né? Caramba, mas e se não for um ângulo notável, aquele ângulo conhecido na tabelinha da musiquinha? Aí o cara tem que te dar. Não tem como, você não vai decorar tudo, não tem como, não faz sentido nenhum. O que você precisa saber é os ângulos principais, né? 30, 60, 45, 90, que você resolve todo o seu esquema. Então vamos lá, ó. Qual é o ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2? 60, não é? Não é verdade? Portanto, o ângulo 60 graus. Então percebam, queridos, que na hora da construção da fibra ótica, esse ângulo aqui ele tem que ser maior que o limite, tá? Ele não pode nem ser igual, ele tem que ser maior para obedecer essa segunda condição e a reflexão total ocorrer. Belezeira? Tá? Então exercício 1, lindaço. Vamos ali pro 2. Vou pagar a segunda parte aqui, a gente faz o 2 e o 3 e fica lindaço. Simborinha, né? E ó, o que vocês acharam dessa parte? Pois comenta comigo aí ao longo dessa semana, galera. Vocês tiveram muita dificuldade, como é que tá? Como é que tá o estudo de vocês? Como é que vocês estão se organizando? Vamos interagir. Tá, agora é na página 80. 180, desculpa. Exercício 2. Vamos lá. Acompanha com o vovozinho aqui. É comum nos referirmos a pedras preciosas com o termo quilates. Um quilate ou um cará, com origem em grego antigo, cujo símbolo é CT, representa uma massa igual a 200 miligramas. Tá? Massa igual a 200 miligramas. No caso de diamantes, é usual entre os comerciantes a entre comerciantes, a utilização do termo pontos, cada 100 pontos equivale a um quilate. Tá? Então, assim, normalmente, entre a galera que comercializa, que vende, compra diamantes, eles usam o termo pontos. E cada 100 pontos equivale a um quilate. Pesando 3.106,75 quilates, Cullinan é o diamante de maior qualidade já encontrado. Ele foi extraído de uma mina próxima a Pretória, na África do Sul, e era tão grande que foi cortado em algumas pedras grandes e outras tantas pedras menores.
originalmente avaliado em 2 bilhões de dólares, é propriedade atual da coroa britânica. Entre 1725 e 1866, o Brasil foi o maior exportador de diamantes do mundo. Sob o ponto de vista de arranjo atômico, o diamante é constituído por uma rede octaédrica de átomos de carbono. Entre outras propriedades, o diamante possui alto índice de refração, o que favorece as reflexões da luz, dotando-o de características peculiares de brilho. A fim de acentuar ainda mais as reflexões luminosas, o diamante na forma bruta é talhado, lapidado por especialistas, conferindo-lhe certa forma. Uma famosa lapidação do diamante é conhecida como brilhante, que explora ao máximo sua capacidade de brilho. Foi concebida em 1919 pelo físico belga Marcel Tulkowski, descendente de uma famosa família de lapidadores da Antuérpia. Nesse tipo de lapidação, o profissional formata o diamante em geralmente 58 facetas. Galera, dá uma olhada na forma que o diamante fica. E aí vocês vão perceber, galera, que esse tipo de lapidação foi desenvolvida por um físico. Agora vocês vão entender qual que é a ideia da reflexão total quando o cara está lapidando, está fazendo a forma daquele diamante. Para que ele consiga brilhar o máximo que ele pode, com certeza lá dentro vai ter que ocorrer reflexão total, vocês vão ver de que forma isso ocorre, tá? A figura a seguir mostra de maneira simplificada um corte em um plano vertical que passa pelo centro da peça de diamante. Considere que um raio de luz monocromática contido no plano da figura atinge a face superior da peça no ponto O, sob ângulo de incidência nulo. Após ser refratado, o raio de luz atinge a outra face do diamante no ponto P. Tá ótimo. Para essa situação, determine a desigualdade que o índice de refração do diamante deve satisfazer para que o raio de luz indicado seja submetido à reflexão total em P. Considere que o diamante esteja imerso no ar. Galera, vamos fazer esse desenho aqui. E vamos analisar essa situação aqui do diamante. Vocês vão ver que bonitinho. Vou fazer um diamante bonitão aqui.